pessoal! Oi, gente! Então agora começa a semana da Oceanografia Geológica, para minha alegria. Sim. E de vocês também, porque a gente trouxe um artigo extremamente interessante. Então, vamos lá! Subducção da crosta primordial em manto profundo. Artigo publicado em agosto de 2016 por Ichikawa et al. Na revista Geoscience Frontiers. Então, a superfície da Terra, uma vez, ela foi toda coberta por magma. E esse magma, ele sofreu cristalização e movimento gerado por convecção do manto. Então, é de se esperar que em algum momento da história geológica da Terra, a gente teve uma crosta primordial. Porém, as rochas desse éon radiano, que é o período mais antigo da Terra, nunca foram encontradas. Então, provavelmente, essas rochas elas se perderam da superfície por algum processo. Bom, então dois candidatos à crosta primordial são estabelecidos. Um na camada superior, que seria o anartosito, que é composto principalmente de feldespato potássico, e um na camada mais inferior, mais profunda, que seriam formados por potássio, minerais De elementos raros. Isso, elementos raros e o fósforo, que a gente vai chamar de CRIP, tipo criptonita. Então, dentre os mecanismos de retirada dessa crosta primordial da superfície, o processo de erosão por subducção, ele se mostra como o processo mais eficaz no transporte desses materiais ali para o manto. Então, lá no período do Radiano, é de se esperar que esses materiais da crosta primordial, eles formariam canais de subducção, formados principalmente por esse anartosito e pelo CRIP. Assim, para estimar essas taxas de subducção pelos canais de subducção, é crucial que a gente saiba a densidade desses materiais em função da profundidade. O anartosito, por exemplo, ele se mostra muito mais denso ali a 270 km de profundidade com relação aos materiais ali daquele manto, enquanto que o CRIP ele é bem mais denso em todas as profundidades. Então, se esses materiais eles atingem ali os 270 km de profundidade, eles vão acabar ficando aprisionados na parte mais profunda do manto. Portanto, o objetivo desse estudo foi modelar canais de subducção através de modelos numéricos, que são formados então pelo anartosito e pelo CRIP, e também para poder entender o que deve ter acontecido com essa crosta primordial. Então, como que eles fizeram isso? Além de toda a parte matemática do modelo, eles também calcularam os valores de temperatura e pressão e utilizaram também as propriedades dos materiais para simular o manto, bem como 4 outros perfis de densidade com as propriedades daqueles minerais. Então agora eu vou levantar os pontos mais relevantes nos resultados, na discussão e na conclusão do artigo. Sendo assim, primeiramente eu gostaria de mostrar a figura 1 do artigo, que é o modelo de diagrama de subducção criado pelos autores, onde nesse modelo eles levam em consideração que a crosta ela foi formada por anortosito e CRIP, que são materiais de alta densidade, onde possivelmente eles subductaram a um ângulo de 45 graus e ainda, segundo o modelo, sugere-se que a velocidade do processo de subducção foi de 2 a 5 centímetros ao ano. Agora, sobre os fluxos nos canais de subducção, eu queria mostrar para vocês a figura 2B, que ela mostra a densidade dos materiais da crosta em função da pressão. Ali você pode perceber que a densidade do CRIP ela é superior tanto à do manto quanto à de anortosito. E segundo os autores, eles perceberam que se a crosta primordial ela fosse formada apenas por CRIP, a densidade do material em subducção ele seria superior à densidade do manto. Dessa forma, ele se afundaria diretamente para o manto profundo. Para este trabalho, a taxa de subducção foi estimada como um produto do Q máximo. Mas o que é o Q máximo? Q máximo é uma função baseada na reologia do material da crosta, no tamanho da zona de subducção e a velocidade de afundamento, levando em consideração que reologia é o comportamento do material perante deformações. Sendo assim, eles aferiram que a velocidade de afundamento foi de 2 a 5 centímetros por ano e que o tamanho total dessa zona de subducção da crosta primordial ela foi 5 vezes maior que o tamanho da zona de subducção atual. Segundo os autores, eles assumem que as placas tectônicas
e que a subducção da crosta primordial terrestre começou quase que simultaneamente há 4,37 bilhões de anos atrás, devido principalmente ao bombardeamento da Terra por asteroides, período este que é conhecido como cataclisma lunar ou bombardeamento intenso tardio. Assim, com o início do período do bombardeamento de asteroides e com os modelos gerados nesse trabalho, os autores afirmam que, se a gente levar em consideração que a crosta terrestre primordial ela tinha 50 km de espessura, devido às taxas de afundamento, é provável que toda a crosta primordial terrestre tenha sido subductada até o fim do Radiano e início do Arquiano. Agora, por último, estamos acabando, vamos levar em consideração o material subductado com a evolução normal da Terra. Então aqui, na figura 7, é estimado que o basalto composto por anortosito ele tenha afundado até uma profundidade de 660 km no manto, enquanto que o basalto composto de crip, devido à sua maior densidade, ele acabou afundando até o manto inferior, ou seja, o manto interno. E segundo os autores, a composição do basalto de crip pode ter sido uma fonte de calor para o manto, devido à sua alta fração de elementos radioativos, enquanto que a camada composta de anortosito, que ficou ali na camada dos 660 km do manto, ela serviu como uma cobertura, um tampão do manto, fazendo com que o processo de convecção se tornasse mais estável e assim ocasionando uma maior diferenciação de temperatura do manto, ou seja, fazendo com que o manto interno tivesse maior temperatura do que o manto superior. E o fato que corrobora essa afirmativa é a diferença de temperatura entre amostras de rochas que foram encontradas em hotspots e cordilheiras oceânicas de 4 bilhões de anos atrás, que possuem um diferencial de temperatura 2 vezes maior do que encontrado hoje. Bom, o artigo ele é bem interessante, assim, a minha área não é geológica, mas eu achei muito legal, ele trouxe informações bem pertinentes aí a respeito da evolução dessa parte da história geológica da Terra. É um artigo de muito fácil leitura, ele tá bem explicadinho, ele tem algumas equações e estatísticas, mas nada disso interfere ali na interpretação dos resultados. E durante a semana a gente vai estar trazendo alguns termos da geologia para vocês, então fiquem ligados. E se gostaram do vídeo, deem aquele like, se inscrevam no canal, já sabem, e aguardem também pela agenda da semana. E a gente volta com mais informações depois. Tchau, tchau!